Fala galerinha! No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre visto americano. Eu vou explicar todo o passo a passo para se retirar esse documento. Bora? Para quem tá chegando agora, muito prazer, eu sou a Jéssica, esse é o Arruma Essa Mala e por aqui sempre tem dicas e informações sobre viagem e turismo. Então, se tu te interessa pelo tema, já te inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo toda quinta-feira. Bora falar agora sobre o visto? A primeira coisa que é importante destacar é que para que os viajantes brasileiros possam ingressar nos Estados Unidos, o passaporte tem que estar válido durante o período de permanência no país. E se o passaporte estiver danificado de qualquer forma, é preciso fazer um novo documento antes de começar o processo, de solicitação do visto. O primeiro passo, então, para conseguir o visto americano é preencher o formulário DS-160. O link onde vocês vão conseguir acessar esse formulário tá na descrição do vídeo. Esse é um formulário longo, cheio de perguntas, e embora tu possa salvar e continuar depois, é bom saber que tu vai precisar de pelo menos 1 hora para ler tudo, compreender tudo e preencher tudo corretamente. O formulário é todo em inglês, assim como o site em geral, mas tu consegue ver a tradução das perguntas dentro do próprio formulário. De qualquer forma, se tu não entende absolutamente nada de inglês, eu sugiro pedir ajuda para algum amigo ou familiar que entenda, ou ainda contratar uma empresa especializada para preencher esse formulário para ti. Logo quando tu abre o site, a primeira coisa que tu vai ter que preencher é o local aonde tu vai aplicar pro teu visto. Depois tu vai ter que botar aquele códigozinho para comprovar que tu não é um robô, e aí tu vai clicar em Start Application. É só a partir daí então que começam as perguntas. Como eu disse, são inúmeras as perguntas e eles começam com informações pessoais, como números de documentos, data de nascimento, endereço, estado civil, se tu tem alguma outra nacionalidade, se tu já perdeu, se já teve o passaporte roubado em algum momento e etc. Depois vem as perguntas sobre a viagem, e nesse ponto é importante destacar que o visto americano vale por 10 anos. Então, caso tu seja aprovado, talvez, quem sabe, tu viaje mais de uma vez para os Estados Unidos. Então, todas essas informações que tu vai colocar num primeiro momento, pode ser que mude. E não tem problema, elas são previsões e estimativas o mais próximo possível dessa primeira viagem que tu vai querer fazer. Algumas das perguntas, por exemplo, são data de chegada nos Estados Unidos, quanto tempo tu vai ficar por lá, onde tu vai ficar hospedado, assim como endereço e telefone do local. Eu, por exemplo, eu tô indo para os Estados Unidos porque eu quero ver um show lá. Claro que eu vou aproveitar e fazer outras coisas, mas o motivo principal da minha viagem é porque eu quero ver um show. Então, eu informei a data de começo dessa turnê e botei o endereço do local onde vai acontecer o show. Ainda nessa parte de perguntas a respeito da viagem, tu vai ter que informar se é tu que tá bancando toda a tua viagem ou se é outra pessoa ou uma empresa que tá pagando pra ti. Assim como informar se tu vai viajar sozinha ou com outra ou outras pessoas. Também tem informações específicas a respeito dos Estados Unidos, como se tu já viajou pra lá, se tu já teve um visto ou se tu já teve um visto negado. Por fim, há algumas perguntas de praxe que nenhuma pessoa em sã consciência, vai responder que sim. Isso porque as perguntas são do nível: você já financiou uma organização terrorista? Ou você pretende fazer tráfico humano ou tráfico internacional de órgãos? Ou ainda, você já incitou, cometeu ou ordenou tortura ou genocídio? Enfim, de qualquer forma, é sempre muito importante ler com calma e entender o que tu tá respondendo. Encerrado o preenchimento das perguntas, vai abrir uma nova página com todas elas listadas para tu poder revisar e te certificar de que tá tudo 100% correto. Estando tudo certo, tu vai então assinar eletronicamente o formulário. Só que essa assinatura não é de fato uma assinatura, é só tu clicar ali no botão de confirmação. Mas eles frisam que esse procedimento deve ser feito pelo solicitante, mesmo que tenha sido feito o preenchimento do formulário por uma outra pessoa. Preenchido o formulário, vem a próxima etapa, que é o de pagar a taxa. Na data de publicação desse vídeo, o valor é de $160 para o visto de turismo. E é importante frisar que existe
diferentes tipos de vistos, com diferentes valores e diferentes procedimentos. Aqui a gente está falando única e exclusivamente do visto de turismo. Para poder pagar a taxa, tu vai ter que entrar num outro site que também vai estar aqui na descrição do vídeo. Se for a tua primeira vez solicitando um visto, tu vai ter que clicar em Inicie a sua solicitação e a partir dali fornecer alguns dados pessoais para poder fazer um cadastro. É possível pagar a taxa via boleto ou cartão de crédito e o valor sair em reais conforme um cálculo automático do sistema em cima do câmbio do dia. Se tu decidir pagar em cartão de crédito, a compensação sai na hora e tu já pode seguir para o próximo passo, que é o de agendamento. Se fizer em boleto, tem que esperar a compensação bancária, que pode demorar aí alguns dias. Também é importante falar que não é possível parcelar e cartão de crédito só é aceito das bandeiras Visa e Mastercard. Com o pagamento confirmado, tu vai ser liberado para realizar os agendamentos presenciais. No Brasil, os vistos são emitidos na embaixada, que fica em Brasília, ou nos consulados, que tem em Recife, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Se tu não morar, infelizmente, em nenhum desses lugares, tu vai ter que te deslocar até eles para poder realizar a entrevista. À exceção de Porto Alegre, em que tudo é realizado no consulado, nos outros locais tu precisa ir primeiro no Centro de Atendimento ao Solicitante de Vistos, o CASV, onde eles vão tirar a tua fotografia e registrar as tuas digitais. Só depois disso é que tu vai agendar a entrevista no consulado. No caso de Porto Alegre, como esse centro não existe, o viajante é obrigado a levar uma foto que respeite uma série de pré-requisitos que estão informados no site. Em Brasília, Recife e Rio de Janeiro é possível fazer os dois agendamentos no mesmo dia. Outro ponto importante para não confundir, na hora que abre ali os agendamentos, vai aparecer primeiro para tu marcar a entrevista no consulado e depois no CASV. Só que tu primeiro tem que ir no CASV e depois no consulado. Então é importante ficar atento para marcar essas datas certinho. Tu vai ter que selecionar também a forma como tu prefere reaver o teu passaporte. Existem duas formas. A gratuita, que é marcar um novo dia para ir até o CASV ou o consulado, no caso de Porto Alegre, para pegar o documento, ou pedir para ele ser enviado até a tua residência ao custo de R$ 31, valor da data de publicação desse vídeo. Feitos os agendamentos, o próximo passo é comparecer nos locais nas datas e horários marcados. No Centro de Atendimento ao Solicitante de Vistos, tu pode entrar com o teu celular, mas ele tem que ficar desligado o tempo inteiro. E logo na entrada já tem um segurança se certificando que tu está cumprindo essa regra. Já no consulado, tu não pode entrar com o celular, aliás, não pode entrar com absolutamente nada que não seja o teu passaporte e documentos. Por isso a dica é: leve apenas o estritamente necessário. Aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, quando eu fui, tinham vários ambulantes do lado de fora oferecendo um serviço de locker para guardar o celular e quaisquer outros objetos que, sei lá, as pessoas tenham levado e que não ia poder entrar. Como dito anteriormente, no CASV só vai precisar entregar o teu passaporte, onde eles vão colocar um adesivo de identificação do processo. Tu vai tirar uma foto e registrar as tuas digitais. Não é permitido entrar no recinto com mais de 15 minutos de antecedência do horário marcado. E é preciso levar o passaporte e a página de confirmação do formulário DS-160, onde consta um código de barras. É chegada então a última etapa, a da entrevista presencial. Só é permitido entrar no consulado ou na embaixada, no caso de Brasília, quem tiver horário marcado, ou seja, quem está solicitando o visto. Acompanhantes só são permitidos para menores de idade. Logo na entrada, tu vai ter que passar por um raio-x e, de fato, não pode entrar com nada. Um exemplo, quando eu fui de uma moça na minha frente que estava usando um relógio de pulso e o segurança mandou ela voltar e deixar o relógio do lado de fora. Tu vai ter que levar o teu passaporte atual e, caso já tenha tido um visto anteriormente, tem que levar o passaporte antigo também, fora a página de confirmação do formulário DS-160 e a página de confirmação do agendamento. No caso de Porto Alegre, que não tem o caso, precisa levar também a fotografia 5x5.
Fora isso, o oficial consular pode solicitar documentos que comprovem as informações fornecidas no formulário. Os mais comuns são provas de que tu tem dinheiro o suficiente para bancar tua viagem aos Estados Unidos, além de vínculos com o Brasil que demonstrem a tua intenção de regressar após a viagem. Ou seja, que tu não vai ficar por lá como um imigrante ilegal. E essas provas, elas variam conforme a vida e a situação de cada um. Pode ser uma matrícula na faculdade, pode ser trabalho, pode ser família, escola do filho, enfim. A entrevista é completamente variável caso a caso e depende do perfil. Lembre-se que o trabalho dos oficiais é tentar evitar ao máximo que pessoas entrem nos Estados Unidos e se tornem imigrantes ilegais. Isso não é uma ciência exata. Por isso, vá preparado, munido de todos os documentos que possam vir a ser exigidos e fale sempre a verdade. Já no final da entrevista, tu vai saber se o teu visto foi aprovado ou negado. E em caso de aprovação, tu ainda vai ter que cumprir mais uma etapa, que é o de buscar o passaporte. Isso porque ele fica no consulado, porque a emissão não é instantânea, demora alguns dias. Quando o visto ficar pronto, tu vai receber um e-mail e a partir dessa data tu tem 30 dias para realizar o agendamento da retirada. Na data e horário marcados, é só tu comparecer no CASV ou no consulado, munido do comprovante de agendamento. Agora, com o passaporte e o visto em mãos, é só correr para marcar a viagem. Mas fica aí a lembrança de que só ter o visto não garante obrigatoriamente a tua entrada nos Estados Unidos. A decisão soberana continua sendo do agente de imigração no aeroporto da tua chegada. E se ele desconfiar de algo ou encontrar provas, ele pode te deportar de volta para o Brasil, mesmo que tu tenha o visto. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que as dicas tenham sido úteis e esclarecedoras. Mas se mesmo assim ficou alguma dúvida, vocês já sabem, né? Escreve aqui nos comentários e aproveita e manda esse vídeo pro teu amigo que também está planejando uma viagem para os Estados Unidos e ainda não sabe como fazer para tirar o visto. A gente se encontra toda quinta-feira aqui no Arruma Essa Mala. Um beijo. Tchau!